16. Há uma expressão no verso 12 sobre a qual eu queria meditar nesta manhã. Às manhãs nós temos falado sobre questões de atualidade do nosso dia a dia. E hoje eu queria mais uma vez, porque já fizemos isso outras vezes, falar acerca do perdão. O perdão é um tema infinito sobre o que a gente pode considerar. E nesta maneira como Jesus ensinou-nos a orar, eu vou pegar esta frase que os irmãos já ouviram, já leram, já estudaram. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Perdoa-nos da maneira como nós perdoamos. A graça do perdão é uma das mais abençoadoras e, infelizmente, menos exercitadas pelo homem. Como temos dificuldade para perdoar. O perdão é a virtude que alivia a alma, que restaura relacionamentos quebrados, que redireciona corretamente a vida, que impede a sustentação da ira e do desejo de vingança no íntimo. A gente sabe de todas essas coisas, mas mesmo sabendo disso, o ser humano escolhe sempre desprezar esses benefícios. Há um certo efeito do pecado em nós que nos bloqueia a buscarmos, a querermos, a corrermos atrás de algumas coisas que são especiais demais, porque há um certo prazer. Eu não sei como o inimigo fez isso. Ele criou uma sensação de satisfação em coisas ruins, em coisas erradas, em coisas nocivas. Analisem uma diversidade de situações que são assim, até mesmo criminosas, e as pessoas que praticam essas coisas fazem isso quase exclusivamente porque elas são prazerosas. Todo o Novo Testamento ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. E como sabemos e gostamos de fazer isso? Quando nós precisamos, dentro de nós, desta graça abençoadora do perdão. Mas o Novo Testamento também nos ensina a confessar as nossas faltas uns aos outros, a buscar este elemento de relacionamento saudável. A Bíblia nos ensina não apenas a nós termos uma boa convivência com Deus, mas uma boa convivência uns com os outros. Não apenas queremos ser abençoados, mas querer viver com os outros uma vida de bênçãos. Um dos propósitos desses ensinos de pedir perdão e viver no ambiente de perdão é impedir que maus sentimentos se instalem no nosso íntimo e eles dominem nossos pensamentos e nossas ações. Um exemplo simples: uma pessoa que é muito maledicente. Por que é assim? Porque muito antes de uma palavra maldizente, existe aqui no começo uma raiz, que é o mal-estar da pessoa consigo mesma, e ela procura se livrar disso de alguma forma, e na maioria das vezes esta forma é tentar criticar, diminuir o próximo, ou até mesmo comprometer o seu moral. O texto que lemos diz que deve haver uma relação entre o que eu quero receber com o que eu quero oferecer. Interessante isso. Perdoa-me assim como eu tenho perdoado.
Perdoar é condição, é qualificação para ser perdoado, isto em primeiro lugar. Esse é o primeiro entendimento que nós temos do texto. Mas isso nos levaria a uma condição um pouco falha. Qual é? Eu vou perdoar quando eu precisar ser perdoado. Isso é justo? Não é. A questão, irmãos, então não é: se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Não é essa a questão. A questão é: se eu não perdoar, eu não terei o direito de pedir perdão. Isto é que Jesus está enfatizando. Não é a questão de eu ter ou não ter, mas é a capacitação para eu tomar a iniciativa para poder ter. Jesus está dizendo, me ensinando a dizer assim: eu só poderei dizer perdoa-me se eu também puder dizer eu tenho perdoado. É nesta condição de ser perdoador que eu poderei ter a esperança de poder ir ao Senhor para alcançar o perdão. Não é a qualificação para a obtenção, mas é a qualificação para estar na presença de Jesus, para encontrar dele esta bênção. O perdoar não é condição para receber, mas para pedir. Não é uma questão meramente técnica, ou, como eu já falei no estudo domingo passado, essa questão retributiva, se eu sempre tenho direito de receber. Não é isso. Se eu não cedo, eu não tenho direito nem de solicitar. No segundo momento, eu quero pensar um pouco no fato de perdoar é também um ato de obediência a Deus, porque o Novo Testamento todo ensina isso. Mas, irmãos, quando a gente pensa nisso, quando a gente coloca a vontade de Deus em qualquer elemento da nossa vivência cristã, a gente sempre esbarra numa dificuldade. Fazer a vontade de Deus é algo glorioso, mas não é fácil. É por isso que o cristianismo, ele cabe bem, ele é o resultado, melhor dizendo, das palavras de Jesus, que nós seríamos um pequeno reino. Algumas versões mais antigas da Bíblia usam este, não sei se é superlativo, pequeníssimo rebanho, porque as condições são exigentes demais. E por não ser fácil, nós precisamos de entender algumas outras coisas, além de simplesmente perdoar e ser perdoado. O que é que eu preciso saber para desenvolver esta capacidade e esta cultura do relacionamento perdoador, tanto da concessão como da obtenção? Em primeiro lugar, eu olho para Filipenses 2,5, que diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A proposta do texto é nós termos isso. Só que a palavra original aqui no grego, sentimento, não é essa emoção que nós sentimos, não é essa emoção natural a nós, sentimento de raiva, de amor, sentimento de paixão ou aversão. Não é isso. A palavra melhor traduzida para o que está no original é que haja em vós a mesma motivação, que vocês tenham o mesmo princípio de ação que teve Jesus, porque a continuação do texto diz: ele sendo Deus, abriu mão de todas as suas prerrogativas celestiais para se fazer como um de nós, ser humano. Isto ele fez não movido apenas por emoções, mas por uma absoluta compreensão de um propósito que era do Pai Celestial para a sua vida. Então nós precisamos desejar ter isso mesmo que foi comum em Jesus, porque é nisso que
E nós vamos aprender a perdoar como Ele nos tem perdoado. E qual a medida desta qualidade do perdão de Jesus? Ele deu a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser perdoados. Precisamos desejar ter este sentimento de amor como Jesus nos amou, que é a base do verdadeiro perdão. O perdão só se completa quando o coração está envolvido nas palavras. Isso é difícil? É. Mas deve ser a meta de todo o coração de quem tem o Espírito Santo dentro de si. Quando o Senhor nos perdoa, é para nos libertar do peso da culpa, mas também para nos ensinar a perdoar como o que fazemos contra Ele. O perdão de Deus é para nos aliviar de toda a consequência do nosso erro, mas é também para nos fazer aprender que se tivermos o mesmo Espírito que Jesus sempre teve, nós seremos capazes de fazer o que Ele fez. Em segundo lugar, quando lemos Salmo 32, verso 5, lá está escrito: o salmista Davi, no momento difícil da sua vida, ele disse: confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. É preciso também coragem para admitir erros, tanto contra Deus quanto contra o próximo. Essa é uma dificuldade que a gente tem de viver os privilégios que o perdão nos traz. É quando nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e admitir que o que nós fizemos é tão errado quanto o que a outra pessoa fez e que nos feriu. Um dia eu estava em uma conversa e uma pessoa disse assim: olha, aquela pessoa, ela está pagando pelo que ela fez, porque ela fez isso de errado, fez isso e fez aquilo, falando com poucas pessoas. Eu depois chamei a pessoa em particular e disse: meu irmão, por que você acha que todas as coisas que aquela pessoa fez de errada são piores do que a tua maledicência? Porque o que você fez ali foi maledicência. Já estudamos isso. Ser maledicente não é dizer mal contra alguém que seja mentira. Isso é calúnia. Caluniar é você dizer alguma coisa que a pessoa não fez. Maledicência é falar mal, maledizer, dizer mal, seja verdade ou não, desde que não seja alguma coisa desde que seja alguma coisa que comprometa a honra. Quem disse para você que roubar, drogar, fumar, beber é pior do que ser maledicente? Então, com facilidade, a pessoa enxergou os erros daquela, mas não enxergou o seu próprio. Ou, se aquele erro é tão grandioso, o meu é insignificante ou quase inexistente. Meus irmãos, a história de Davi foi uma história terrível, uma história de mentira, uma história de infidelidade, de traição, de autoritarismo, de morte de Urias, ele mandou matar. E o que foi a consequência para ele? De tristeza, ele disse: a minha vida se tornou como uma sequidão de estio. Isso é uma árvore na época da estiagem. É preciso coragem para a gente olhar para si próprio e fazer o mesmo julgamento, com os mesmos princípios que a gente faz ao outro, fazer a si mesmo. Isso é uma questão também muito notável dessa corrosão que o pecado tem causado em nós. É possível que mesmo que nós tenhamos facilidade de receber perdão e de não conceder perdão, é possível que ainda assim esse sentimento de certa inocência falsa
domine a nossa mente. Quando levamos em conta o quanto erramos e o valor do perdão recebido de Deus, nós somos assim forçados a entender que não podemos ser diferentes das atitudes do Senhor. Esse é o mesmo Espírito que está nos levando a enxergar o próximo daquela maneira. A coragem de admitir nossos próprios erros começa com a coragem de perceber como nós realmente somos. Porque o fato de a gente não admitir que errou é porque a gente antes se considera superior. E a Bíblia condena isso. É a questão da exacerbação de direitos. Eu posso, você não pode. Eu tenho esta condição, você não tem. Isso começa às vezes, irmãos, é algo que precisa ser condenado em relação a pais e filhos. Faz porque eu estou mandando. Isso significa, eu sou superior a você, eu sou mais forte do que você. Quando deve ser exatamente o contrário. Você é mais importante para mim do que eu sou para você. Eu compreendo a importância que você tem. Você ainda não compreende a importância que eu tenho. Eu sou autônomo, você não é. Então você, como diz a Bíblia Sagrada, você tem de sofrer para poder suportar. E o sentido da palavra suportar é dar suporte, é ser alicerce. Isso coloca o outro mais fraco na condição de prioridade. Considere o teu próximo superior a si mesmo, tem este mesmo espírito de ensinamento. Em terceiro lugar, irmãos, lendo a palavra do Senhor, por exemplo, Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito: paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Precisamos saber que o perdão não é algo que vem da lei, mas é fruto da graça. Isso não brota da tua natureza, isso brota da natureza de Cristo que está em você. Porque quando Paulo, depois de dizer isso, ele diz: contra estas coisas não há lei. Não há lei que supere a força da graça. Perdoar não é justo, perdoar é gracioso. O perdão não é fruto da compreensão de que a pessoa merece, é fruto da compreensão de que você merece. Você merece estar livre daquilo que está causando um mal a você. Perdoar a quem não busca, perdoar a quem busca o perdão, até que não é muito difícil quando a pessoa vem, confessa que errou. Mas perdoar a quem não busca, quem não deseja o perdão, é algo profundamente espiritual. E só o Espírito Santo nos conduz a essa disposição. Irmãos, em estudos anteriores eu já disse: há o ofensor e há o ofendido. Normalmente, o ofendido sofre mais do que o ofensor, porque muitas vezes o ofensor fez isso porque ele usou o argumento de ofender mesmo, de agravar, de machucar, sabia que ia fazer isso, e ele vai embora. Esse aqui é que fica com a carga. O perdão abençoa muito mais a quem perdoa do que quem é perdoado. Pode até nem abençoar quem é perdoado, mas vai abençoar quem perdoou, porque ele alivia, ele tira o peso. É como dizer: se você não quer o perdão, isso é problema teu, mas não está mais comigo esta carga. Quando tivermos de perdoar e faltar essa disposição interior, é o momento de cair de joelhos diante de Deus e pedir o fruto do seu Espírito nos habilite a isso. E o fruto estará presente, realizando a sua vontade. Perdoar não é apenas para se aliviar de um peso, dito isso, mas é para restaurar relacionamentos, comunhão, saúde espiritual.
espiritual e relacionamento com Deus. Jesus disse isso: se você vier trazer a tua oferta e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta de lado, vai e reconcilia-te com ele. Depois você vem e apresenta a tua oferta. Finalmente, irmãos, o texto tão precioso de Colossenses capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz isto: assim oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é um dos textos que falam de relacionamento com Deus. Devemos nos manter em comunhão com o Senhor. Deus deseja nos perdoar, mas também Ele deseja nos manter firmes, para que nós não precisemos mais ser perdoados. Vou repetir uma frase que eu disse há muito tempo atrás aqui: perdão de Deus a nós é o plano B de Deus, porque o plano A de Deus é nunca precisarmos ser perdoados. Foi o que João disse: filhinhos, não pequeis. Quem não peca não precisa de perdão. Mas se pecares, se acontecer esse acidente, pecado na vida de um cristão deve ser visto sempre como um acidente. Se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus deseja sim, queridos, nos perdoar, mas Ele deseja que nós vivamos com tal comunhão com Ele e não precisemos ser perdoados. Quanto tempo você não precisa perdoar e ser perdoado pelo teu cônjuge? Já pensou nisso? Quanto tempo você não precisa falar de perdão com o teu filho, com o teu irmão? Isso é uma bênção ou não é? Isso é a vida normal, isso é a vida natural. Isso é o plano A de Deus, nos capacitar no íntimo, com tanta afinidade com Ele, que antes mesmo de um pensamento se tornar um ato pecaminoso, a gente já deletou aquilo, a gente já se livrou daquilo. Assim como o pedido de perdão pelo pecado da rebelião a Deus nos torna salvos, assim também todo o perdão de Deus pode nos tornar salvos da possibilidade não, mas do fato de podermos pecar. Como fazer isso? Não apenas pedindo perdão. Pedir perdão a Deus, irmãos, é a metade do caminho, é a metade do processo. Eu lembro aquele precioso texto de João também: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para fazer duas coisas. Quais são? Perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus? Na semana passada que terminou ontem à noite. Mas quantas vezes você orou pedindo a Deus que te fizesse uma pessoa mais justa, que Ele te purificasse de injustiças? Para o pecado é perdão, para a injustiça é purificação. Como se a injustiça fosse a matriz, a origem de todos os pecados. Pedir a Deus perdão e não que Ele purifique é como você arrancar os frutos estragados de uma árvore que está contaminada e você não querer consertar a árvore, curar a árvore da sua enfermidade. É como você pedir perdão hoje de um pecado que você vai cometer amanhã de novo, porque a injustiça nos torna incapazes de superar a tentação do pecado. Certamente Deus tem mais prazer em nos ter por perto dele, diante dos seus olhos, guiando e dirigindo a nossa vida, do que nos perdoando. Teu filho chega para você e pede perdão por uma falta grave que ele cometeu. Você diz: está bom, filho, eu entendo que você está sendo sincero no seu pedido de perdão. Aí ele desaparece de perto de você, conversa com você, não te dá um abraço, não te elogia, não compartilha nada com
com você. O que te alegraria mais? Você mesmo perdoando, mas ele diz: Pai, pedi perdão, porque, poxa, eu gosto de conversar com você, você é meu amigo, eu quero conviver com você. Você não teria mais prazer em conviver do que apenas perdoar? O perdão, irmãos, é para que se restabeleça vínculos, para que se solidifique elos, para que se descubra a saúde dos relacionamentos. É isso. Repito, Deus tem mais prazer em estar conosco, ter-nos perto dele, guiando, dirigindo, recebendo as nossas orações de orientação, do que nos perdoando. O que é estar consagrado a Deus? É desejar de todo o coração viver para o seu inteiro agrado, como está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Se perdoar o próximo não for algo interessante para você, mesmo assim faça isso, por duas razões. A primeira, para você alegrar o teu Pai Celestial. Você tem, entre aspas, esta dívida, alegrar o teu Pai Celestial. Em segundo lugar, para você obedecer ao teu Pai Celestial. Meus irmãos, há coisas na vida cristã que a gente só aprende fazendo. Há lições do cristianismo que a gente só aprende praticando, exercitando. E às vezes Deus até permite que a gente se envolva em situações que exijam de nós este exercício para que a gente aprenda a fazer. E assim como Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu aprendi a viver conformado com tudo que eu tenho. Você pode dizer: papai, me ensina a perdoar. Se você fizer essa oração com todo o coração, possivelmente vai colocar algumas pessoas no teu caminho que vão criar situações afetivas e agravos a você, para dizer: olha, é para isso. Os próprios discípulos de Jesus tiveram essa lição. Quantas situações foram afetivas para eles? Por exemplo, Jesus colocá-los no barquinho e conduzidos para um rio que ele sabia que seria tumultuado em breve, e os discípulos se desesperam, e depois do testemunho deles foi: quem é este que até as águas do mar obedecem? Talvez Deus vai permitir algumas situações para você exercitar, aprender fazendo. Deus deve seguir aquilo que está no seu padrão, na sua determinação. Deus deseja sempre honrar a sua palavra, por isso que o centro de nossa pregação e a sua palavra. Quem deseja ser perdoado por Deus deve primeiro ser meio de bênção, recebendo perdão ao seu próprio Senhor. Perdoa-nos da mesma maneira que temos perdoado. Eu tenho o desejo no coração de ser perdoado. Na mesma medida, eu tenho no coração o desejo de ser um perdoador. Um dos aconselhamentos que eu fiz hoje de manhã, eu disse para quem estava comigo: o perdão é uma graça, mas ele não exclui de nós o fato de a gente ser verdadeiro. Mas o espírito de perdão nos leva a dizer toda a verdade com amor, leva-nos a dizer as mais duras verdades com o coração abastecido de graça. Agradecemos, Pai, pelo poder e pela autoridade da Tua Palavra, e sobre ela queremos estar sempre edificando a nossa vida, não sobre os nossos sonhos, não sobre nossas ambições, mas sobre as decisões do Senhor. E uma das decisões do Senhor é que nós nos relacionemos de forma saudável com o nosso próximo, mas que isso, Pai, seja na medida como nós desejamos ter uma vida de relacionamento saudável com o Senhor. Que
que se nos relacionar com o Senhor não for relevante, não será também para o nosso relacionamento com o nosso irmão. Que seja assim, Pai, para louvor, glória e honra do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Nossas orações silenciosas estamos despedindo.